O sabor de hoje é de mais do mesmo, é de se repetir, é de insistir em assuntos que parecem que viraram paisagem e ninguém dá conta, ninguém liga, não é com ninguém, fica todo mundo empurrando um para o outro. Infelizmente é o sabor de hoje. E eu começo com um dado que é no mínimo intrigante, talvez não seja surpreendente, mas é intrigante. Há uma semana atrás, a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas divulgou números de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito entre os dias 12 e 17 de fevereiro, a semana do Carnaval, na rede pública de saúde de Manaus, apenas de Manaus. E aí nós tivemos um número muito significativo de 537 atendimentos relacionados a acidente de trânsito em Manaus. Isso significa dizer que nós tivemos 90 atendimentos por acidente de trânsito por dia na semana de 12 a 17. É um número muito alto. Além disso, desse universo, 64% eram acidentes que envolviam motos, 24 apenas com carro, 14 atropelamentos e outros 157 casos que não diziam a forma do acidente, ou seja, é possível que seja ainda maior a ocorrência de acidente de trânsito com motos. E a gente tem falado disso repetidas vezes aqui na nossa coluna. Desde que começou o atendimento de transporte de passageiro por aplicativo com moto, nós vimos se transformar o trânsito de Manaus, porque as pessoas não têm moto, mas elas querem trabalhar, elas não têm prática na direção de moto, elas alugam uma moto e saem por aí transportando pessoas, o que põe em risco a elas e as pessoas, né? Eu também procurei um pouco mais de dados a esse respeito e veja bem, entre janeiro e setembro de 2025, o Amazonas registrou 12.593 internações de pessoas que sofreram acidentes com motos. 12.593 internações de pessoas que sofreram acidentes de moto em 9 meses de 2025. A proporção de atendimentos na rede pública do estado do Amazonas mostra que 80% das internações por acidente de trânsito envolvem condutores ou passageiros de veículos de duas rodas. O trânsito é municipalizado. Qual foi a ação significativa de fiscalização, de legalização que nós vimos, nós cidadãos de Manaus, vimos em relação à questão do uso de motos para transporte de passageiro? Eu vi muita divulgação na mídia, mas assim, na prática eu vi quase nada. E aí eu aproveito, estamos falando de situações enfrentadas na capital, eu até vou mandar para vocês depois algumas fotos aí a esse respeito. Eu agora não moro mais especificamente no centro de Manaus, eu me mudei para Adrianópolis, que é considerado um bairro muito tranquilo em relação à questão de segurança, em relação à questão de urbanidade. E eu, pessoalmente, tenho achado o bairro bastante tranquilo. Mas ao sair de casa todo dia, eu caminho um pouco por aqui pelo bairro, é inevitável eu lidar com uma situação que é horrorosa aqui nessa área, que é de carros estacionados sobre as calçadas, especialmente na área do Boulevard. E aí, o que piora a situação é que o carro impede o pedestre de usar a calçada e obriga o pedestre a ir para a rua. E o Boulevard, por exemplo, é uma rua que tem um trânsito altamente intenso e perigoso. E muitas vezes os carros que estão parados na calçada, impedindo o pedestre de usar a calçada, não são carros que estejam desocupados, não. Eles estão com pessoas dentro, são carros de aplicativos que param para esperar serem chamados
na calçada. Quem é que fiscaliza isso? Uau, ninguém me parece, né? Porque isso se repete já há pelo menos um ano, que é o tempo que eu moro aqui. Outra situação que me chama a atenção é a condição do depósito e do recolhimento de lixo nessa área. Eu estou mandando para vocês aí algumas fotos que eu tirei especificamente ontem do depósito de lixo aqui na área, na Praça Chile, em frente ao cemitério, do outro lado da calçada do cemitério. Ali tem uma floricultura que tem dias que você não consegue trafegar, o pedestre não consegue passar pela calçada da floricultura. Por quê? Porque ou ela ocupa a calçada inteira para fazer os seus arranjos para eventos, impedindo inclusive de qualquer trânsito naquela área, você é obrigado a andar pelo meio da rua, ou ela coloca lixo na calçada de forma absurda. E aí eu pergunto, quem é que fiscaliza? Quem é que alerta? Quem é que adverte? Quem é que multa? Às vezes eu acho que falta um pacto de uma cidade melhor. Muita gente se queixa de muita coisa, mas uma outra parte não está nem aí para isso e faz do espaço público aquilo que quer. E aí nós vemos os motoristas de aplicativo, os motoristas em geral, os comerciantes que jogam lixo na rua. E parece que a cidade está meio que ao Deus dará, porque não tem ninguém olhando para nada. Esses são erros que eu diariamente ponho muitas vezes nas redes sociais, mas não faz diferença alguma. Parece que o problema urbano de Manaus é apenas o asfalto, quando não, é muito pior do que isso. #pensa. É ruim falar de coisas que já falamos aqui muitas vezes, mas quem é que está atento, quem é que responde pelas questões urbanas de Manaus? #procura-se. Para vocês uma semana próspera, saudável, boa, onde a gente possa focar naquilo que realmente faz a diferença para nós. Bom dia.